Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The General, filme de 1926, dirigido, escrito, produzido e estrelado por Buster Keaton, e é um dos meus filmes favoritos que eu mais gosto de assistir, por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para o canal. Me dou por satisfeito se eu conseguir apresentar essa comédia extraordinária para pelo menos uma pessoa. O Buster Keaton, é justo falar que ele sempre ficou na sombra dos outros comediantes da época, especialmente o Charles Chaplin. Tá certo que muito disso passa por decisões erradas da sua carreira, especialmente a de 1928, quando ele deixa de ser apenas um realizador independente e passa a ser um contratado da MGM, que tira todo o controle criativo que ele tinha sobre as suas produções. The General é mais um daqueles filmes que não fez muito sucesso durante o seu período original de lançamento, muito por conta da temática, que envolve a Guerra Civil dos Estados Unidos. As pessoas realmente não acreditavam que seria possível fazer uma comédia envolvendo a Guerra Civil. Só que a partir da década de 60, com a morte do Keaton, você tem um grande interesse dos acadêmicos pelos seus filmes, você tem esse resgate feito, e além disso, pessoas da própria indústria de Hollywood mesmo que notam o esquecimento em torno do Buster Keaton. Tanto é que o Orson Welles, na verdade, ele financia o relançamento de The General nos Estados Unidos. E você tem também nesse período a caracterização do Keaton como o principal comediante da era muda, aliás, uma discussão que gera um debate de altíssimo nível. No começo da Guerra Civil, o maquinista Johnny Gray, interpretado pelo Keaton, tenta se alistar para lutar no exército confederado. Ele acaba sendo rejeitado, já que seria mais útil atuando na região comandando a sua locomotiva, a General. Mas a sua noiva, Annabelle, pensa que o Gray foi covarde e diz que só vai falar com ele quando ele aparecer com o uniforme militar. É um filme muito enxuto, dinâmico, que usa esses 10 minutos iniciais justamente para posicionar toda a tensão emocional da história, o relacionamento desse maquinista com a Annabelle, a questão da honra, de defender os valores do sul dos Estados Unidos. Na sequência, espiões do exército da União roubam a General e ainda fazem Annabelle como refém, e Johnny acaba partindo para o resgate. Eu citei na minha crítica de Em Busca do Ouro que a literatura sempre foi uma grande fonte de inspiração para esses realizadores da década de 1910, 1920. E foi mais uma vez o caso aqui. O Keaton fica fascinado com o texto, com a qualidade do livro, ele leva a história para o seu grande parceiro da época, o Clyde Bruckman, e eles pensam em desenvolver um filme sobre esse acontecimento, só que ele faz uma grande mudança. Os confederados deixavam de ser os vilões e passavam a ser os heróis. Isso explica um pouco do descontentamento na época de lançamento dessa produção. O fato é que o exército da União tinha ordens para destruir o máximo de infraestrutura local justamente para prejudicar a mobilidade confederada. E isso é aproveitado por Keaton de maneira deliciosa. Até 1928, quando ele entra nesse contrato polêmico com a Metro, depois a MGM, o Keaton ele sequer cogitava a possibilidade de usar dublês. Toda a ação tinha que ser real, justamente para passar credibilidade para o público. Os efeitos práticos tinham muito peso. E aqui você tem a genialidade nas composições e toda a criatividade dessa grande lenda do cinema. Nas notas da produção, inclusive, você pode notar vários problemas em torno desse projeto apaixonado. Eu separei algumas aqui. Claro que os custos de produção extrapolaram o orçamento inicial, só que você tem aqui vários registros de incêndio também nas filmagens, um deles tão forte que a produção teve que ficar parada por uma semana. Tem um incidente com Keaton, que fica inconsciente após um toco de madeira cair na sua cabeça. Fora isso, vários acidentes. Como era uma produção magnânima, tinha muitos extras, são vários registros de problemas também. O principal deles é de um homem que ele acaba sendo pisoteado durante a gravação de uma tomada. Era um filme muito curto e as pessoas até podem ter a noção errada de que seria fácil tomar um projeto assim. Obviamente não. Tinha todo um trabalho técnico para posicionamento das câmeras. Também tem que ser levado em conta que o Keaton era um perfeccionista. Ele tomava cena quando possível várias vezes. Então ele tinha muitos rolos de filmes para pós-produção e isso acabou também tomando um tempo considerável para a montagem. Tanto é que um dos problemas desse atraso de The General é que o Joseph Schenck, que financiou na verdade $500 mil para esse projeto, teve que levar para o cinema às pressas o filme em fevereiro de 27, em um timing que não era tão bom assim por conta da competição. A crítica não gostou nem um pouco do filme por tentar trazer comédia, romance, drama em um caso específico da Guerra Civil com uma visão simpática
aos confederados, e os números finais de bilheteria também são muito controversos. Cada biógrafo do Keaton faz uma análise de The General para fechar com o seu ponto de vista, tentando explicar também o contexto da assinatura dele com a MGM. No entanto, o consenso é que o filme não se pagou, inclusive o Joseph Schenck usa isso como argumento para o Keaton assinar contrato com a Metro em 1928. Em The General você tem a cena mais cara da história do cinema mudo, tudo aqui era real, a rodagem tinha que ser perfeita, e claro que ela foi. E aí eu pego essa cena para fazer a seguinte discussão: por que o Keaton falhou na Metro, falhou na MGM? Muitas pessoas culpam justamente o cinema falado, que foi cruel com várias estrelas do cinema mudo, como vocês sabem. Mas eu acredito que conhecer um pouquinho do conceito de cinema do Buster Keaton ajudam a entender também tudo isso. Ele não trabalhava com aquele conceito de cena pronta, de tomada pronta, ele era um realizador independente, estava tudo na sua cabeça. No caso dele, um comediante nato que sabia tirar o máximo de cada tomada. Vocês acham que a MGM deixaria uma cena daquelas com custo exorbitante ser produzida? Em um filme que não teria certeza de boa bilheteria, eles falariam o seguinte: não, vamos fazer com modelo, vamos fazer com brinquedos, e a gente tenta dar perspectiva de uma tomada real. Vocês acham que a MGM também deixaria o Keaton trabalhar em um filme sem um script completo? Obviamente não. Ele até tem um sucesso inicial nos seus 2 primeiros filmes, mas aí todo o seu traço criativo fica de lado. O que eu quero falar com isso é que em um grande estúdio, a criatividade de um determinado indivíduo não era valorizada. O interesse da companhia falava muito mais alto. E em The General, eu destaco justamente a criatividade, os efeitos práticos, o amor que o Buster Keaton apresentava nas telas. Eu falo com tranquilidade que essa é uma das minhas comédias favoritas, mas vale aqui um aviso. A fórmula usada pelo Keaton aqui ela é diferente de todos os seus outros filmes. Não é aquela produção clássica do cinema pastelão que te tira uma gargalhada, não. Aqui você tem um sorriso natural por conta de como cada cena é construída. Eu entendo toda a polêmica que o filme criou, misturando drama, romance e comédia no contexto da Guerra Civil, uma questão muito sensível, só que o que sempre me encantou é a persona do Keaton na tela, como aquele rosto sem expressão se adapta a situações absurdas. Por isso que eu sempre vou admirar The General, por isso que The General é um dos meus filmes favoritos. É um filme para mim nota 10. É comum ouvir pessoas falarem que alguns filmes da Era Muda não envelheceram bem. Isso não pode ser aplicado para The General, é justamente o contrário, é aquele filme que cada ano que passa você tem mais discussões, você assiste e você sempre vai tirar algo novo, seja algo da produção, um enquadramento específico ou a reflexão, como é que o Keaton fez tal cena, como é que ele teve coragem de fazer aquilo. Então eu recomendo muito assistir The General, eu vou deixar os links aí na descrição, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!